volta e vamos continuar o nosso bate-papo. Laodiceia. E o texto: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, desculpa, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você sabe por que fala-se de frio e quente? E às vezes a gente tem uma coisa que a gente não presta muita atenção. A gente condicionou o termo frio, esse lugar é frio, né? As pessoas são frias. Aquele lugar que não há acolhimento, que não há toque, que não há emoção, que não há arrepio, a gente chamou esse lugar de frio. A gente qualificou esse tipo de cenário, esse tipo de ambiente como frio. Agora, em Laodiceia havia, né, uma característica naquela cidade. Havia águas frias e havia águas quentes. Haviam águas frias e quentes. Deu para perceber esse detalhe? Águas frias são terapêuticas. Elas servem sim, têm o seu valor, têm o seu lugar, têm o seu alcance. Águas quentes também, águas termais. Aqui no Brasil temos alguns lugares com águas termais. Tem a sua propriedade, ela é importante, é terapêutica, tem o seu valor. O que Deus está falando é: vocês não são nem quentes nem frios. Bom é que vocês fossem frios ou quentes e não mornos. Não nem uma coisa nem outra. Igreja quente não significa que é uma igreja que bate palma, não é uma igreja que ri, não é uma igreja que fala alto, ou dá glória a Deus, ou bota a mão para cima. Como também uma igreja fria não significa que não possa se bater palma. Ninguém está dizendo isso. Mas são duas propriedades características. E que essas propriedades não são as mesmas de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. São características de Laodiceia. E Deus chama a atenção sobre características daquela localidade. Ora, por que ele chama a atenção disso? Se Deus chama a atenção dessas características, é porque elas fazem parte da constituição daquela realidade de sociedade, daquele grupo. E principalmente do grupo de pessoas que estavam no caminho com Jesus. Um grupo de pessoas que fazem o movimento de Jesus. Que bom que vocês pudessem fazer o movimento de Jesus de forma como as águas quentes ou as águas frias. Mas vocês não estão fazendo isso. Eu não sei se você já parou para pensar dessa forma, mas eu estou te convidando a fazer esse tipo de reflexão. Porque nós entendemos aqui, nós estamos numa região serrana, numa região que tem as suas questões climáticas, principalmente a época de inverno, festival de inverno, a cultura do inverno, a cultura do frio, a cultura dos ambientes, da gastronomia, dos encontros, né, das relações familiares, das relações tradicionais de famílias. Como é que a gente lida com isso? Quais são as características? Se Deus fosse escrever uma carta para o meu bairro, se Deus fosse escrever uma carta para a sua comunidade, o que ele chamaria a atenção? O que ele estaria chamando a atenção de obras que ele conhece que são nossas, mas nós não estamos fazendo? Ou de que a gente esteja fazendo e ele esteja validando? Se você nunca parou para pensar nisso, que essa seja uma oportunidade. Um outro ponto importante que a gente está enfatizando também é como que nós acreditamos que os ministérios surgem. Diante dessa coisa esse fato, né, de andarmos pelo caminho e de enxergarmos a realidade, nós entendemos, como Igreja da Serra, que não dá para a gente pegar aqui e dizer assim: olha, para nós começarmos uma igreja, nós temos que ter esse departamento, esse outro departamento. Gente, quais são as características das pessoas que estão vindo para um convívio com você? Quais são as características? Gente, isso é uma atribuição do Espírito de Deus. A nossa missão é de
falar da boa notícia de que podemos viver um novo estilo de vida, sobre uma outra ótica, sobre um outro sentido. E darmos a oportunidade, dar a minha oportunidade de ver a obra do Espírito Santo, naquilo que tanto nós falamos às vezes, da multiforme sabedoria de Deus, de vermos a diversidade do Espírito Santo atuando na nossa comunidade. Esse é o meu sonho, de ver várias pessoas envolvidas com a obra do Senhor, e eu perceber que ela é tão diversificada, tão rica, tão plural, que não consta nos manuais bíblicos das igrejas ou nos manuais eclesiológicos sobre as áreas. Né? Eu lembro que no seminário, quando eu fiz seminário para estudar teologia, eu tive uma matéria em que se falava dos departamentos da igreja. Né? Quais são os departamentos necessários de uma igreja? Uma confusão, porque se fazia a gente ainda faz uma confusão das estruturas de uma igreja. Aí eu estou falando da estrutura. Bom, gente, para a gente formar uma ONG, uma instituição, uma associação, nós precisamos de um presidente, secretário, tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, né? Conselho gestor, e aí tem algumas outras coisas aí. Tem que cumprir algumas regras, enfim. A igreja não é diferente, gente. Tem um estatuto, tem uma legislação. E aí a gente confunde aquelas pessoas que assumem aquelas responsabilidades da instituição com elementos eclesiásticos, com figuras que fazem parte do corpo, de um organismo que funciona pela ação do Espírito Santo dominado por Jesus, que é o cabeça desse corpo. Então, no momento em que há um compromisso individual na decisão em Cristo, ali já temos o primeiro passo para que o ministério possa surgir, para que o servir a esse Cristo vivo que habita nele agora através dessa boa notícia. E aí, pelo envolvimento individual de querer crescer naquilo que o Espírito Santo está dirigindo ele, e aí nós precisamos ter calma, porque é a obra do Espírito mais uma vez. Levá-los a um entendimento de que esse movimento do Espírito vai fazer com que você sirva ao teu irmão. Porque ministério nenhum, serviço nenhum, dom nenhum, ele é dado para que você viva isoladamente dentro do seu mundinho. E aí, meu amigo, não tem jeito, nós vamos ter que lidar com pessoas. É gente no jogo. Aí eu estou falando de pessoas envolvidas naquilo que a Bíblia vai falar que o dom vai fazer, que é o ajuntamento, a ligação entre aquelas pessoas que foram separadas por Deus, porque houve uma decisão nele, houve um comprometimento de crescer no Espírito de Deus, e ele está tocando, ele está dirigindo. E eu te pergunto, irmão, vai ter conflito ou não vai ter conflito? Vai ter que ter conflito. Porque muitas vezes o primeiro conflito vai começar comigo, o conflito de interesses. O que eu quero com esse dom? Eu quero tirar privilégios? Eu quero ter regalias? Como é que isso funciona? Então é importante a gente participar desse crescimento mútuo e principalmente que esse crescimento influencie a nossa comunidade, que haja uma intervenção social na nossa comunidade. Isso é importante. É uma colaboração mútua. E eu quero finalizar esse encontro dando as boas-vindas para você a essa ideia da igreja comunitária. E seguindo o exemplo do nosso mano John Burke, que escreveu um livro, né, É Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, e eu recomendo esse livro para que todos possam ler esse livro, É Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, de John Burke. Vá à procura desse livro, você vai realmente ser enriquecido. Lê também alguns livros do Frank Viola, né, Paganismo Cristão, Reconsiderando o Odre, Quem é a Autoridade, Conversa de Pastores. Tem vários livros do Frank Viola que você pode procurar na internet, também são riquíssimos, interessantíssimos. Eu tive o privilégio de conhecer esses livros todos no terceiro ano de caminhada que a gente vinha tendo nessa proposta de igreja comunitária. E foram livros que nos abençoaram bastante. Eu recomendo esses livros para vocês. Alguns estão disponíveis pela internet, você pode baixar gratuitamente, você pode entrar em contato com o próprio Frank Viola, trocar umas ideias com ele. É óbvio que esses livros não substituem a palavra de Deus, mas são livros que homens se colocaram à disposição para servir nesse momento, dessa forma, e traduziram algumas coisas que são bacanas, são importantes, vale a pena você ler. Eu termino aqui dando
com muita alegria, agradecendo a Deus pelos 5 anos que nós estamos comemorando. Eu agradeço a Deus pela modificação que eu pude experimentar na minha vida. Agradeço a Deus por tantos irmãos que estão comigo nessa caminhada, que eu os amo de coração e que decidiram caminhar e caminharmos juntos nesse caminho de plantarmos e semearmos o reino na vida das pessoas e aonde nós estamos, influenciarmos a comunidade, influenciarmos a política, a vida social e emocional da nossa comunidade, nos preocuparmos com as questões físicas, com as questões estruturais da nossa comunidade, de nos preocuparmos sim também com o futuro da nossa comunidade. E não só olharmos para o nosso umbigo eclesiástico, mas olharmos para o mundo que está ao nosso redor, em que devemos ser sal e luz. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por esse privilégio, agradeço a minha família por me dar essa oportunidade de ter conhecido a Jesus, ao meu pai, à minha mãe, que me ensinaram o caminho da graça. Isso é que é fantástico, e por esse caminho eu trago comigo hoje esse entendimento, essa compreensão, essa sedimentação. Que Deus abençoe você, que Deus possa construir em você uma vida plena. A mim, a minha esposa Rosane, as minhas filhas Yasmin e Laísa, eu só quero dedicar a Deus e dizer que nós estamos aqui nas mãos do Senhor para caminharmos em cada comunidade que tivermos oportunidade. Hoje estamos aqui no Cascatinha e acreditamos estar aqui por um longo tempo, porque essa é o entendimento que nós temos tido de darmos a nossa vida para com essas pessoas e para com essa realidade. Até o momento que Deus desejar que a gente parta para um outro empreendimento dele. Temos sonhos ainda para construir, mas queremos olhar para a comunidade, olhar para onde nós estamos e influenciarmos as várias áreas, os vários setores e aonde nós tivermos a oportunidade de colocar as mãos. E assim eu desejo que também você tenha essa oportunidade, em nome de Jesus. E valeu, muito obrigado pela tua companhia. Um forte abraço e mande a sua colaboração, mande a sua participação, porque ela será muito bem acolhida também. Valeu, muito obrigado, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí contigo e com a tua família para sempre. Satisfação total, família.